Ora bem, cá estamos para mais uma conversa com pedalada. Eu a pedalar, os meus amigos lá em casa a ouvirem, e pronto, e lá vamos andando. Ontem estive por aqui a falar de serviço público de televisão, da taxa do audiovisual, etc. Peço desculpa. Depois, ao fim da noite, às vezes vou ver o que é que deu pelas televisões, e ontem vi 2 episódios do Primeira Pessoa de Fátima Campos Ferreira na RTP e gostei muito. Dou a taxa de audiovisual para bem emprego para fazer este tipo de programas, séries de jeito, algumas, etc. Dou por muito mau emprego quando é para aplicar em programas tipo perguntinhas, formato estrangeiro, como é o Joker, ou lá como é que aquilo se chama, ou pagamos direitos para fazer aquilo, ou uma coisa que andou a dar todos os dias, durante o verão, Taskmaster, é um disparate, uma coisa terrível, com formato estrangeiro, etc. E que é preciso que a gente se lembre que, para além de andar a pagar para o estrangeiro dinheiro para ter direitos de fazer aquilo, estão a boicotar e a impedir as cabeças portuguesas de trabalhar. Aquilo é uma traição. Eu vou escrever traição, estou a dizer traição, mas se fosse escrito era em letras maiúsculas. É uma traição do Serviço Público de Televisão aos autores portugueses. Posto isto, deixem-me falar do que vi ontem e louvar, porque gostei bastante. Os 2 Primeira Pessoa que vi, um foi com Francisco Pinto Balsemão e o outro com Pedro Cabrita Reis, escultor, pintor, por aí fora. Adorei os 2. É assim, começando pelo primeiro que vi, com Francisco Pinto Balsemão, o homem do Expresso, da SIC, por aí fora, do ex-Diário Popular e mais coisas. Se Pinto Balsemão não foi um bom primeiro-ministro, e acho que não foi, recordo-me, ou estou muito enganado, ou com o país em greve geral, acho que foi fazer ski com o rei de Espanha e tal. Enfim, o que não deixa de ter a sua graça. Eu não tenho a certeza se foi mesmo na greve, foi nessa altura, mais ou menos. Portanto, já foi há muitos anos, tenho isto de memória. Sei que na altura se brincava, mal está aqui da greve e o homem está para lá a fazer ski com o rei de Espanha e tal. Se não foi grande primeiro-ministro, nem grande político, foi seguramente um grande empresário da comunicação social e um homem do jornalismo. Isso é indiscutível. E bom empresário da comunicação social, porque hoje os grupos como Correio da Manhã, Bloc, etc, é uma coisa de nojo. E os jornais fazem-se e depois vendem-se uns aos outros e aparecem nas mãos da gente não sabe de quem. Uma coisa escabrosa. A comunicação social transformou-se numa coisa escabrosa em Portugal. E aquilo que está sobre a sua influência não é bem assim. Eu prefiro ver os noticiários da SIC. Prefiro a SIC Notícias. O Expresso é o Expresso. Por aí fora. Portanto, se nós formos comparar empresários de comunicação social, acho que Fátima Campos Ferreira fez muito bem em ter um programa dedicado a Francisco Pinto Balsemão. Porque se houver um exemplo a dar, vamos lá um exemplo, nos últimos 100 anos de empresários da comunicação social, eu não teria dúvida em dar-o a ele como exemplo. Não teria a mínima dúvida. Porque só não andou na rádio, creio eu, mas jornais e televisão, fez a obra Está à Vista e fundou o Expresso numa altura em que era difícil, porque ainda foi antes do 25 de Abril. Eu lembro-me, na altura tinha 19 anos, acabadinhos de fazer,
Ou se calhar ainda não tinha 19, tinha 18. Bom, também para o facto não interessa. Eu lembro-me da primeira capa. Lembro-me de ir comprar o Expresso. Qual era a sede de ver um jornal diferente dos outros. Eu lembro-me da capa, dizia 60 e não sei quantos por cento dos portugueses nunca votaram. Atenção, não era os miúdos e tal, não. Era o meu pai nunca tinha votado, minha mãe nunca tinha votado, os meus tios nunca tinham votado, e eram vários. A família era grande, porque ninguém tinha votado. Portanto, quase 70% dos portugueses nunca tinham votado. Para além do analfabetismo que havia, que era uma coisa terrível. Eu lembro que no regime do Salazar, uma das coisas que acho que chegou a ser rábula de revista é que houve uma altura que houve uma campanha de alfabetização. Aconselhavam as pessoas a aprender a ler. E então o que é que fizeram? Fizeram cartazes e colaram na parede. Cartazes a dizer, aprenda a ler. Ora, se a pessoa era analfabeta, como é que sabia o que é que dizia ali? Isto era o Estado Novo do Salazar, era a estupidez total. Uma coisa levada do diabo. E aquele jornal apareceu e foi muito bom. Foi mesmo muito bom. Quem, como eu, era um jovem que já tinha aberto um bocadinho a pestana, pai desde os 15 anos, 14, 15, mais ali em cima dos 16, então isso já fazia umas tropelias contra o regime. Quem, como eu, viveu esse tempo, não esquece, e tem memória e gratidão, não esquece a importância que foi esse jornal, que se fica a dever. Francisco Pinto Balsemão. Curiosamente, ontem no Primeira Pessoa, fiquei a saber que Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma pequenina cota no jornal, e também António Guterres tinha uma pequenina cota no jornal. Portanto, eram muitos jovenzinhos na altura, nenhum deles tinha 30 anos. Nenhum deles tinha 30 anos, seguramente. Teriam 20 e tais, 28, 27, 28 talvez. Mas o que prova ainda outra coisa, que era a aposta na juventude e no futuro. Que, como empresário, Francisco Pinto Balsemão fez. Gostei muito do programa e gostei daquela distância, gostei das perguntas de Fátima Campos Ferreira. Gostei muito das perguntas, acho que estava bem preparada para aquilo. Não era de esperar outra coisa, porque é uma grande profissional. E gostei no fim de ouvir, quando ele perguntou, já pensou em visitar? Disse que eram amigos de infância, de meninice. Pinto Balsemão e o rei de Espanha. Não é este rei, o pai deste, que ainda está vivo, o rei que abdicou. Agora não me lembro o nome dele, o João Carlos. Olha, já não me lembro o nome dele. Mas pronto. Está a pensar eu a vê-lo onde ele está, lá para as Arábias? E a resposta foi, não. Eu estimo que tenha mergulhado num fim desta forma. O que é bom ouvir. É bom ouvir. Este foi um dos programas. O outro que eu vi foi com o artista, que eu gostei dessa. Não sou intelectual, sou um artista. Gostei muito dessa. De Pedro Cabrita Reis. Escultor, pintor, desenhador, obras públicas, obras de arte públicas, não é empreiteiro. Gostei muito daquele espírito irreverente, daquele arrogante / cómico, porque é a arrogância de desafio, de provocação, e gostei muito. E aprendi principalmente quando ele diz que uma vez tinha ido com uma exposição a Varsóvia e saiu do aeroporto, apanhou um táxi lá para o local, e pelo caminho o homem do táxi apontou-lhe um edifício, deve ser um edifício estranho, não é? Que lá tinha, e disse, está a ver, aqui agora temos um prédio a Picasso. E ele diz, aí está o que é a imortalidade. A imortalidade é aquilo, não é decretada, é aquilo. O homem, quando quis
dizer que era uma coisa diferente, inovadora, disse que era a Picasso. E se calhar não sabia o nome do único quadro do Picasso, se calhar nunca tinha visto um quadro do Picasso, isto agora já sou eu a dizer, mas sabia do que é que ele representava. E diz o pintor, o entrevistado de Fátima Campos Ferreira, e diz, isto é que é a imortalidade. E é verdade. É verdade. Há muitas pessoas que por aí andam, quando nós todos vamos, não é? Numa última viagem, e há uns que acreditam na vida eterna e tal. Eu acredito na vida eterna destes, porque vão ser sempre recordados, mais do que Camões, não é? Aqueles que por obras valorosas se vão da morte libertando, não é? O que diz Camões. Mas infelizmente nós temos feito pouco para que Camões seja conhecido pelo mundo inteiro. Foi um gênio. Basta dizer, eu uma vez fui com o meu amigo, está aí, o Luís Aleluia, e com a família dele e a minha, e fomos a Paris. Aproveitámos para fazer gravações com o compadre, com o Tonecas, etc., em Paris, e com os bonecos que nós inventávamos, o Tomás e a Teodora, por aí fora. E fizemos uma dessas gravações junto ao busto, à estátua de Camões, que existe em Paris, ali a 2 passos da Torre Eiffel. Ninguém sabe. Ninguém sabe que existe uma estátua. Ninguém sabe, quer dizer, alguns saberão. Mas não é. Há muita gente que mora em Paris, tenho a certeza. Se alguém me está a ouvir em França, por favor, ponham aí embaixo, se conhecem, se sabem onde é que é a estátua. Não vale a pena, não vale ir ao Google. Com sinceridade dizer assim, estou aqui e nunca vi isso. Nós não fazemos para promover a imortalidade àqueles que nascem na nossa terra. Não fazemos. E isto prende-se com o que eu disse ao princípio. Nós temos aqui matéria, carolas, para inventar formatos de televisão que podem ter sucesso até internacional. Só que esta gentinha que toma conta do serviço público de televisão, quando vai aos mercados internacionais, vai comprar, não vai vender. Porquê é que não vão vender? Então não temos aqui argumentos para fazer grandes séries que vendem para o mundo inteiro. Querem alguns? Então eu vou dar. Olha, vou dar um exemplo de uma pessoa que ainda está viva e podia funcionar como consultor. Camilo Mortágua. Camilo Mortágua participou no desvio do Santa Maria. Que Francisco Pinto Balsemão provou antes do 25 de Abril que não tinha sido um ato de pirataria e que hoje andam por aí alguns piratas. Desculpem o termo, mas são piratas porque querem atacar, albarroar a democracia, como faziam os piratas aos barcos que iam com os tesouros, roubavam-nos. Fazem isso hoje à democracia. Portanto, são piratas. Não é? O quê? O que chama pirataria, os malandros e tal. Não foi. Não foi um ato de pirataria. E mesmo o próprio governo americano da época disse que não era um ato de pirataria. Não era um ato de pirataria. Mas eu gostei de ouvir isso também desse trabalho que fez Pinto Balsemão. E que foi falado nesse programa, que se puderem, então lá para os arquivos, vão lá ver. Mas dizia eu, o Serviço Público de Televisão podia agarrar em a gente ainda viva, que podia dar testemunho vivo como consultores. O desvio de Santa Maria, o desvio que eu creio que foi o primeiro barco a ser desviado no mundo, deve estar no Guinness. O desvio do barco que vinha, do avião da TAP que vinha de Casablanca para Lisboa, que eu creio que foi o primeiro desvio de avião no mundo, pacífico, com os passageiros a colaborarem, alguns a dizer, deixe-me mandar também, a mandar os panfletos cá para baixo. A evasão
de Palma Inácio, do Aljube, a tentativa de assalto à Covilhã, para tomarem conta da Covilhã e daí partirem, era preciso ter coragem para fazer isso. Para a libertação do resto do país, onde eu penso que aquilo não resultou por causa de um sinal. Isto contaram-me, se calhar é exagerado, mas eu, numa série, isto podia. Era uma cena engraçada de pôr, que era estacionar o carro mal e vem um polícia assim baixar para o carro só para dizer: olha, que os senhores estão mal estacionados, mas a pessoa que lá estava dentro precipitou-se e paz! Encostou-lhe a pistola e disse: entra aí para trás. Devia ter dito ao seu guarda: desculpe, não reparei, sai já daqui, e punha-se no outro lado. Mas não, já aqui para trás, foi para a precipitação. Alguém viu apontar uma arma a um polícia dentro de um carro e foi denunciar, e depois foram todos apanhados. Não foram eles que apanharam de surpresa aquilo que queriam, que era, enfim, lá alguns postos essenciais na Covilhã, mas eles que foram apanhados de surpresa. Na minha opinião, foi pena. Mas pronto, o assalto ao Banco da Figueira, que mete cenas de avião, paragem para dar de biberon a um bebê para ele não chorar, cenas enormes e tal. Não se faz nada. Não se faz nada, mas querem outras. Eu já vi do Zé do Telhado. Ao outro lado, a gente também teve guerrilhas do outro lado. O Remexido, reacionaram de primeira. Creio que acabou fuzilado em Faro ou em Portimão, não sei. Mas durante anos e anos, até a diligência do Correio para passar ali na Serra para o Algarve era tramado. Estava lá a guerrilha do Remexido. Portanto, não me lembro o nome dele, era Alcunha, o Remexido. São séries incríveis que podiam fazer. Edmundo Pedro. Edmundo Pedro, ele e o pai, esse que me deu a grande honra de ter sido meu amigo nos últimos anos de vida e de quem eu me fui despedir quando ele estava de partida, já com 99 anos, perto de fazer 100, faltaram poucos dias. Uma vida enorme, que dava uma série de televisão, aliás até se chamava Edmundo, parecia quase como o Conde de Monte Cristo, não é? A evasão, a tentativa de fuga do tribunal, com pimenta na cara do juiz. Aliás, é uma das cenas do meu próximo livro, que vai ser editado em breve, acho que em novembro, e que se chama Um Pido com Alzheimer. Tanta coisa, tanta série que podia ser feita, e não é. Preferem fazer séries que são autênticos disparates. Outro dia vi uma série, vi um bocadinho, pois aquilo irrita-me, não vejo mais. Duas senhoras viviam uma com a outra, que agora tem que ser sempre ver gays no assunto, tem que ver, é obrigatório. Mas não é só cá, vão ver as séries na Netflix, aquilo acaba sempre por andar lá. Não tenho nada contra, mas também não tem que ser, é obrigatório, não é? E começa a parecer obrigatório. Então zangavam, uma era rica, outra pobre, e gostavam uma da outra, e depois zangavam-se. Porque uma não perguntou, que foi comprar sushi e não perguntou à outra se ela gostava de sushi. Problemas gravíssimos que a sociedade tem hoje, que é duas senhoras que vivem juntas e uma vai comprar o jantar e traz sushi sem perguntar à outra se gosta de sushi. Isto é um caso grave e dá seguramente uma grande série de televisão que deve ter tido enorme audiência e deve contribuir para que daqui a 100 ou 200 anos a gente saiba, estão a ver, lembram-se daquela série em que as duas senhoras se zangaram porque uma não perguntou à outra se gostava de sushi. É para o raio que vos parta, não é vocês que estão a ver. É as pessoas que acham que têm que gastar o dinheiro do audiovisual da nossa taxa em coisas destas. Havendo tanto para fazer. E pronto, foi a conversa de hoje. Vou continuar a falar sobre o audiovisual como ontem. Leio os comentários de ontem sobre aquela ideia da taxa passar a ser dividida de outra maneira para ver se o nosso dinheiro passa a ser bem emprego. Até amanhã e um abraço a todos.